Olá e bem-vindos a esta nova edição do Eco África, o programa ambiental da STV Moçambique. Eu sou a Dália Langa, em Maputo. É um prazer estar consigo novamente. Temos um grande programa para si, por isso vamos começar com um rápido olhar sobre o que nos espera hoje. Falamos muito de alterações climáticas, mas hoje vamos aprofundar o tema da justiça climática. Na Somália, veremos como algo útil está a ser feito a partir do plástico usado. No Ghana, empresários estão a lucrar com o fertilizante orgânico. Começamos o programa de hoje no Uganda. Em 2006 foram descobertas reservas de petróleo no noroeste do país. Tanto as companhias petrolíferas nacionais como internacionais ficaram entusiasmadas com a notícia, mas muitas outras consideraram-na alarmante. As reservas estão localizadas no Parque Nacional de Murchison, a maior e mais antiga área de conservação do Uganda. Os ativistas temem pela saúde do ecossistema e exigem que os planos de extração de petróleo sejam interrompidos. É hora de brincar para estas crianças na aldeia ocidental de Ngwedo. Mas este lugar não será sua casa por muito tempo. A aldeia está numa área que vai ser aberta à exploração de petróleo. Charles Otema e sua família receberam dinheiro da petrolífera francesa Total pelas suas terras. Recebi dinheiro da Total. Até me prometeram uma casa. Give me a house. A cerca de 5 quilômetros dali está a ser erguida esta povoação. Mais de 12 mil pessoas podem ser realojadas em casas como esta. A Total e um grupo chinês querem transformar o Uganda numa nação petrolífera. As reservas petrolíferas estendem-se por uma área de 1,100 km². Em setembro de 2020, foi assinado um acordo para a construção de um oleoduto pelo falecido presidente Magufuli e pelo presidente do Uganda, Museveni. Espera-se que o projeto crie milhares de empregos e torne o Uganda independente da importação de petróleo. Isto apesar do Acordo Climático de Paris para reduzir as emissões de CO2. Dickens Kamugisha é um dos maiores críticos do projeto. O advogado e chefe de um grupo de reflexão sobre política energética receia danos ambientais. Precisamos de um mundo limpo. Em África, países como Nigéria e o Chad, que produzem petróleo há décadas, estão a sofrer. Um exemplo é o delta do Níger, na Nigéria. Em 2008, o derrame de milhares de barris de petróleo contaminaram o solo com crômio, chumbo e mercúrio. Our lives in Bodo depended largely on the sea. We depended largely on the sea. As nossas vidas em Bodo dependiam em grande parte do mar. Hoje, quase todo o marisco desapareceu por causa do derrame de petróleo. Can't find them again. Isto levou a um nível de pobreza indescritível. This has led to a level of poverty I will yet not find the word to describe. Murchison Falls não deve resistir à perfuração de petróleo até 2025. É uma das partes mais biodiversificadas do Uganda. A companhia petrolífera Total perfurará apenas 1% do Parque Nacional. Prometeu apoio financeiro a novos guardas florestais e que tudo seria da forma mais ecológica possível. Mas para Dickens Kamugisha, isso não é o suficiente. Ele aconselha os residentes nas áreas afetadas e quer que eles sejam ouvidos. Government admits that there is a lot of corruption here.
tell me any country in this world. O governo admite que há muita corrupção. Diga-me um país neste mundo que tenha conseguido explorar com sucesso o petróleo quando é corrupto. Perdemos todas as florestas e estas zonas úmidas. Queremos evitar os erros que os outros países cometeram, mas há provas reais de que o que estamos a fazer é ainda pior. That what we are doing is even worse. De volta à aldeia de Nguedo, Charles Otema pode ter recebido uma compensação financeira pelas suas terras, mas não se sente livre na sua decisão. The money they pay for buying land. O dinheiro que pagam para comprar terrenos é pouco. Se eu reclamar, não tenho dinheiro para ir a tribunal, porque terei de pagar advogados. The courts, because I may have to buy lawyers to come and help me. Agora Charles Otema precisa de ajuda. A casa que lhe foi prometida ainda não está pronta, mas para as empresas petrolíferas o caminho foi aberto. Na discussão pública em torno das alterações climáticas, o foco tende a ser o quão alta a temperatura da Terra irá subir, o seu impacto na segurança alimentar ou como eventos meteorológicos imprevisíveis irão afetar a população. Cada vez mais temos vindo a ouvir o termo justiça climática, quando se trata de combater as alterações climáticas. Mas o que é que isso significa? Ou o que é a justiça climática? Ora, vejamos. O que queremos? Justiça climática. Justiça climática agora! Duas palavras que ouvimos cada vez mais. A justiça climática está ligada à justiça racial, justiça social e justiça intergeracional. É por isso que pedimos não apenas ação climática, mas justiça climática. Duas palavras que poderiam definir o século. Mas o que é que as alterações climáticas têm a ver com justiça? Não estamos todos juntos nisto? Para entender a justiça climática, precisamos de entender a injustiça climática. Quem causa alterações climáticas e quem é prejudicado por elas? Vamos primeiro saber quem são os responsáveis por poluir a atmosfera com dióxido de carbono e aquecer o planeta. Imagine que este grão de arroz é 1 tonelada de dióxido de carbono. Por ano, em média, uma pessoa na Nigéria adiciona menos de 1 grão à atmosfera. Na Índia, uma pessoa em média acrescenta 2 grãos e na China 7 grãos. Na Alemanha, 10 grãos. Nos Estados Unidos da América, 17 grãos. No ano, o norte-americano em média polui 20 vezes mais do que o nigeriano. Mas o problema com o carbono é que fica preso na atmosfera durante séculos. Por isso, não se trata de uma questão de quanto poluímos por ano, mas quanta poluição já se acumulou. Atualmente, os países discutem sobre que quantidades de emissões devem reduzir para chegar a níveis próximos de zero. Grandes poluidores como a China, Índia e Brasil parecem menos culpados quando se pensa que só recentemente se tornaram parte do problema. Em 2020, investigadores calcularam até que ponto cada país é responsável por elevar os níveis de dióxido de carbono além de um limite seguro. O estudo tem em conta quantas pessoas vivem num país e as suas emissões. O estudo mostra que os países ricos ultrapassaram qualquer limite. A região norte do planeta emitiu 92% do carbono, que colocou o planeta em níveis considerados perigosos. Ásia, África, Médio Oriente e América Latina emitiram apenas 8%. Mesmo um grande emissor como a China está apenas a usar o seu orçamento de carbono agora. Estas emissões desiguais são a grande razão pela qual os ativistas pedem justiça climática. Toda a gente é afetada pela crise climática, mas a escalas muito diferentes. Esta é a Lynn Nidgen da Fridays for Future ou Sextas-feiras pelo Futuro na Alemanha. Mas se olharmos para as pessoas que governaram a Alemanha nas últimas décadas, elas não assumiram responsabilidades. Estão a destruir o ambiente. Precisam de agir agora, não depois. O dióxido de carbono aquece o planeta na mesma proporção, venha ele da Alemanha ou do Quênia. O clima não se importa com a geografia, mas a geografia preocupa-se com o clima. A segunda parte da injustiça climática é que, embora os países mais pobres tenham prejudicado menos o clima, são os que mais sofrem. A África é afetada por ondas de calor cada vez mais insuportáveis e a seca extrema está a dizimar colheitas.
E há tempestades. O ar mais quente significa furacões e tufões com ventos mais fortes nos trópicos. Em 2050, o nível do mar terá subido tanto que as inundações em cidades costeiras serão recorrentes. Então, como podemos aumentar a justiça climática? Primeiro, os países poluidores podem desligar a torneira da poluição e depois podem pagar compensações por terem poluído mais do que o deviam. Alguns países e empresas já estão a fazer algo semelhante ao pagar aos países pobres para não derrubarem florestas e, em vez disso, plantarem árvores. Mas, em vez de usar esse carbono economizado para espiar as suas dívidas climáticas, usam-no como desculpa para continuar a poluir. As reparações climáticas têm que fazer parte dessa discussão. E em relação à dívida climática, nós meio que dividimos quem é responsável pelas alterações climáticas, mas também pelos desastres induzidos pelo clima que os países estão a enfrentar. Este é Keston Perry, um economista político que estuda justiça climática. Para ele, as reparações são necessárias, mas não serão suficientes para equilibrar a balança. É uma medida provisória. Quando digo isso, quero dizer que temos que ter uma conversa a longo prazo sobre o sistema econômico que resultou nestes desastres ambientais. As reparações podem parecer radicais, mas os países ricos já concordaram em pagar aos mais pobres a sua adaptação às alterações climáticas. Imagine que cada uma destas ervilhas custa $1.000 milhões. Os países ricos prometeram 100 por ano em financiamento climático até 2020, mas estamos em 2022 e eles ainda não desembolsaram esse valor. Em 2018 deram 80 mil milhões, mas a maior parte foram empréstimos, não doações. Anualmente não temos cumprido o tipo de metas que até mesmo os países do norte global estabeleceram. Outra hipótese seria fazer literalmente justiça climática, ou seja, ir a tribunal. Na Alemanha e na Holanda, juízes já obrigaram os governos a cortarem nas emissões. Mas os réus argumentam que os tribunais nacionais não têm o direito de decidir sobre o clima porque as emissões e os seus impactos são globais. Mas uma nova geração de ativistas luta para que os governos assumam responsabilidades. Embora possamos estar à mercê dos industriais e políticos quando se trata de política climática, há muitas coisas que podemos fazer. Esta semana o Faça a Sua Parte leva-nos à Somália. O plástico está em todo lado nas ruas de Mogadiscio, tal como o gado caprino. A reciclagem do lixo é um enorme desafio na Somália. Uma empresa está a transformar o problema numa oportunidade de negócio e a dar um contributo para o ambiente. Queremos resolver o problema dos resíduos plásticos na cidade. Produzimos artigos como telhas de plástico. Cerca de 80 mulheres recolhem artigos de plásticos das ruas, percorrem 20 quilômetros todos os dias. Estas mulheres trazem 2 a 3 toneladas de plástico por semana e pagamos cerca de 11 cêntimos de dólares por quilograma. A fábrica criou empregos para as mulheres. A fábrica emprega 26 pessoas. Os resíduos plásticos triturados são derretidos antes de serem moldados. A fábrica produz 10.000 telhas por semana. E a procura está a crescer, sobretudo com as telhas a custar menos de metade do convencional. Espera-se que no futuro haja mais telhados em Mogadiscio feitos de plástico. Gostou do programa? Conte-nos se também está a fazer a sua parte. Visite a nossa página dw.com/português e siga a hashtag DoingYourBit. Faça a sua parte. Nós partilhamos as suas histórias.
Aqui no nosso continente, muitas pessoas percorrem longas distâncias de bicicleta. Não é só uma forma barata de se deslocar, é também um método amigo do ambiente. Na África do Sul, uma pequena ONG está a fornecer bicicletas às crianças. Exília Chadu começa o dia com uma longa caminhada. Demora quase 1 hora para chegar à escola. Ela mora na província de KwaZulu-Natal, na África do Sul, numa vila próxima da costa leste. Tenho de me levantar cedo, estar pronta para a escola, porque o caminho é mesmo muito longo. Não há transporte público por aqui. As crianças costumam chegar atrasadas à escola ou simplesmente não vão. A poucos quilômetros de distância fica a base de uma ONG que quer resolver o problema do transporte das crianças da região. Esta é a equipa da Sweet Bike. Eles estão a descarregar 470 bicicletas usadas que vieram diretamente da Suíça. Basicamente, quando o novo contentor chega, é como se eu me sentisse uma criança prestes a abrir um presente. É uma sensação muito boa. A Sweet Bike começou a funcionar no ano passado e já forneceu mais de 1.900 bicicletas às escolas. Cada bicicleta deve ser montada e testada na oficina da ONG. O projeto sobrevive de doações. Dependendo de quanto dinheiro é amealhado, Sam Wenger e a equipa compram e importam vários contentores por ano. A pandemia da Covid-19 resultou em atrasos nas entregas. A oficina conta com 5 mecânicos estagiários. Nadia Erasmus é a responsável. Juntos preparam cerca de 40 bicicletas por dia. O treino vocacional é outro objetivo desta ONG. A ideia é até o final do ano treiná-los para que possam abrir a sua própria oficina. Ensinamos não apenas a pensar nisto como mecânica, mas talvez também como um ponto de venda de bicicletas. Alguns dos estagiários já têm planos para quando concluírem o curso. No futuro, gostaria de ter uma loja de bicicletas e vendê-las para o meio rural, porque lá há falta de transportes. Eles poderiam usar a bicicleta. Sam Wenger e Ayanda Masingemi vão visitar um amigo e ex-estagiário. Ele mora numa vila a poucos quilômetros de distância. Sipamandla Sinama concluiu o curso há 1 ano. Ele dirige uma oficina de bicicletas na sua casa. A Sweet Bike deu-lhe as ferramentas iniciais. Sinama achava que muitas crianças em idade escolar o procurariam para que as suas bicicletas fossem examinadas. Mas a pandemia encerrou as escolas e foram poucos os que apareceram. Mesmo assim, o negócio não corre mal. Tenho sobretudo pessoas mais velhas que trabalham na cidade. Então, obviamente, eles podem vir aqui consertar as bicicletas. Na manhã seguinte, de volta à Sweet Bike, é hora de distribuir bicicletas recém-montadas e testadas. As crianças estão animadas com as bicicletas, especialmente Exília Chadu. Para ela, foi uma longa espera. Da primeira vez que eles vieram cá, senti que ia ficar com uma bicicleta. Pensei que se viessem de novo, talvez ganhasse uma. E aconteceu. Estou tão feliz. As crianças também recebem uma formação em segurança. Para alguns, esta é uma experiência totalmente nova. Agora tenho o meu próprio transporte. Posso ir aonde eu quiser e é simples. Equilibrar-se sobre 2 rodas requer um pouco de prática. Mas Exília Chadu está ansiosa por aprender. O seu objetivo agora é ir de bicicleta para a escola no dia seguinte.
Regressando à África, vamos até ao Ghana para verificar outro projeto inovador que visa aumentar a segurança alimentar. Esta abordagem ecológica da piscicultura oferece um benefício adicional que aumenta a produtividade nos jardins. Os agricultores podem ainda instalar os sistemas de baixa manutenção nas suas propriedades. E é tudo orgânico. Parece-me uma situação vantajosa para ambas as partes. Estas mangas estão com bom aspecto. Joyce Mensah trata as suas árvores com fertilizante orgânico feito a partir de algas que ela própria cultiva, o que torna as plantas menos suscetíveis a manchas negras bacterianas. Vemos que é bom trocar os fertilizantes pela água das algas. Dá-nos muito mais frutos e mais saudáveis, pois já não utilizamos químicos. Muitos agricultores no sudeste do Ghana dependem de fertilizantes e pesticidas artificiais. Joyce Mensah era uma delas, até ouvir falar do sistema eco-aquapônico, desenvolvido por 2 empresários da África Ocidental. Cada uma das 24 piscinas na sua quinta contém um pequeno ecossistema próprio. Estas plantas aquáticas são plantas que os peixes conhecem da natureza. Elas são muito saudáveis. É significativa a parte sobre as plantas aquáticas, por isso torna as algas que produzimos únicas e poderosas. Estas plantas aquáticas fornecem o nutriente base a partir do qual as algas são cultivadas. As piscinas têm dupla função: cultivar algas para fertilizar e ainda criar peixes para a alimentação. O produtor garante que a água é limpa. Preocupados com a desertificação e degradação do solo na região, estes parceiros passaram anos a desenvolver a sua ideia. O principal problema com o qual as algas aqui cultivadas deverão lidar é a degradação do solo. Temos visto que os solos estão a ser degradados pelo uso de nutrientes prejudiciais à agricultura, e isso causa um enorme problema para o ambiente e afeta a qualidade dos alimentos. O fertilizante teria de ser acessível para tornar a agricultura orgânica atraente. Por isso, custa 50 pesewas o litro, mas muitos agricultores precisam ser persuadidos. Uma cooperativa agrícola numa aldeia próxima enfrenta o grave problema da degradação do solo. Mathieu Doueno fala aos seus membros sobre o método orgânico, mas muitos estão céticos. Mencionam a dificuldade do transporte de recipientes pesados para regar as plantas semanalmente. Doueno insiste nos benefícios. The chemicals are being washed into our water bodies, which affects Os produtos químicos estão a ser lavados nos nossos corpos de água e isso afeta os peixes e as pessoas que bebem essa água poluída pelas atividades da quinta. São problemas para o meio ambiente. Temos outros desafios em que as culturas não chegam de todo por causa dos químicos. Some crops don't come at all because of the chemicals. Não muito longe da cooperativa agrícola, este biólogo marinho passou anos a conduzir a sua própria investigação. Ele acredita que o fertilizante de algas tem o potencial de transformar o Ghana e a África no centro para a agricultura biológica. Production of algae that is integrated with fish. A produção de algas integradas com os peixes é uma forma rentável de produzir fertilizantes mais baratos e prontamente disponíveis para a produção de culturas. Poderá no futuro ser uma alternativa ao fertilizante convencional. Be an alternative to the conventional fertilizer that is applied. Joyce Mensah está convencida dos benefícios desta nova ideia. Começou a produzir sumo de manga, já que colhe mais frutos com melhor qualidade. Até agora, o sumo é só vendido localmente, mas se tudo correr bem, ela espera expandir o mercado. Boa sorte a todos os envolvidos neste importante projeto.
Espero que tenham gostado do programa e que tenham aprendido algo que possam pôr em prática para beneficiar a vossa comunidade. Obrigada por assistirem. Eu sou Dália Langa, em Maputo. Até a próxima.